Bom, boa noite a todos, os amigos do Grupo Espírita Cair Baxútel, da Fundação Maria Virgínia, José Herculano Pires. Antes de tudo, agradecendo a Deus por permitir que estejamos hoje aqui reunidos mais uma vez, em nome dessas instituições, em nome de Deus, de Jesus, dos bons espíritos que dirigem as nossas reuniões, os nossos estudos, que dirigem esse grupo. E hoje, particularmente tocados, emocionados, pelo retorno do nosso companheiro, nosso irmão, Fernando Benesi, à pátria espiritual. Um retorno para nós inesperado, provavelmente para a pátria espiritual, para os amigos espirituais, esse retorno já era esperado, aguardado. Então, que os nossos pensamentos hoje sejam dirigidos a esse irmão, esse amigo, companheiro de tantas jornadas, companheiro de estudo, de ideal, né? Sua amizade, o carinho sempre presente nas suas palavras, o toque fraterno nas suas ações, seus comentários. Então, que a nossa reunião hoje será dedicada ao Fernando. Para que alguns não saibam, talvez alguns não saibam, mas o Fernando é o presidente do Grupo Espírita Cair Baxútel, né? E é membro do Conselho da Fundação Maria Virgínia. Fernando está entre os membros do Grupo Espírita que assinaram os atos de sua constituição há muitos anos. Ele, Rosana. Então, por eles, o nosso carinho para a Rosana, para o Alexandre, para o Eduardo, né? A nossa união fraterna e o nosso desejo sincero de que, nesse momento, possam se sentir acolhidos, né? Naturalmente, sempre por Deus, por Jesus, por aqueles que os acompanham do plano espiritual, os espíritos protetores, anjos da guarda, mas que na nossa pequenez possam se sentir acolhidos por nós, por esse grupo, por essa família espiritual encarnada, que tem desenvolvido seus esforços, né, no aprendizado, na nossa transformação, para que possamos um dia retornarmos à pátria espiritual vitoriosos, como temos certeza que hoje o Fernando a ela retorna. Então, eu vou iniciar a reunião, meus amigos, né, fazendo a leitura do Evangelho, e hoje, diferentemente do que a gente aprendeu a fazer no Grupo Espírita, eu farei abrir propositalmente num título aqui, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, mas especialmente perda de pessoas amadas e mortes prematuras. A comunicação dada pelo espírito de Sansão, que era antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, comunicação essa recebida em 1863. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte com o futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe, privando da inocente criatura que era toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar, para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa?
Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente. E tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se perscrutássemos melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontraríeis nelas a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam uma consideração secundária, que relegareis ao último plano. Acreditai no que vos digo. A morte é preferível mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe seria útil permanecer maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. Mas de que esperanças quereis falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e sua fortuna? Sempre essa visão estreita, que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperanças, segundo entendeis? Quem vos diz que ela não poderia estar carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais então que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer conosco? Ah, essa dor se concebe entre os que não têm fé e que veem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre de seu invólucro corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos os protegem, vossa lembrança os inebria de contentamento. Mas também as vossas dores, sem razão, os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmas a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Meus amigos, a lição do Evangelho é o convite à nossa afirmação na crença da vida imortal que Jesus nos convidou a perceber, a compreender, a percepção dos ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram através da codificação, né, da imortalidade da alma, confirmação da imortalidade da alma, da nossa vocação para o progresso, para a perfeição. Fomos criados simples e ignorantes, voltados à angelitude, submetidos a uma lei de progresso. E é essa lei que enfrentamos todos os dias. E é essa lei que hoje o nosso irmão Fernando, né, vivencia também num outro plano, num outro ambiente, mais próximo de nós, recebendo o carinho fraterno de todos aqueles que o amam, de todos aqueles que com ele conviveram, de todos aqueles que lhe querem bem, por tudo que nos proporcionou
com sua atenção, com seu zelo, com sua amizade e com seu amor. Então, meus amigos, que na lição, com a lição de Evangelho, né, ele nos convida à oração. Né? Ele fala no final da lição aqui, e se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmos a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas, e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Meus irmãos, que as nossas preces, os nossos pensamentos nesse momento sejam elevados ao nosso irmão Fernando Benesi, à nossa irmã Rosana, aos seus filhos, Alexandre, Eduardo, a todos aqueles que compõem a sua família, a Beth, ao Alexandre, a esse grupo espiritual, fraterno, no qual nos vimos inseridos e que Oxalá componha a sua família espiritual na terra, que eles recebam o nosso amor, a nossa gratidão, o amor e a misericórdia de Deus, de Jesus, dos bons espíritos. Que o Fernando possa já ter recebido a recepção fraterna de todos aqueles que o antecederam e, quem sabe, da legião de irmãos que teve oportunidade, de alguma forma, orientar, ajudar nos nossos trabalhos mediúnicos, nos seus trabalhos profissionais, nas suas atividades cotidianas da vida, e que da qual talvez nem façamos ideia, né, de tudo aquilo que de bom ele realizou. Que o amor e a misericórdia do Pai alcance a todos. Pedimos também, Pai, pelos irmãos que se nos recomendam em preces e orações nesse momento. Todos aqueles companheiros de grupo que necessitam de ajuda, os irmãos nos hospitais, Zé Carlos, Dona Lourdes, em sua casa, em seu lar, todos aqueles que nos antecederam nesse grupo e que possam, de qualquer maneira, estar compartilhando conosco desse momento e, sobretudo, compartilhando com o Fernando nesse retorno à pátria espiritual, professor Herculano, Dona Virgínia e tantos outros amigos desse grupo. Por esses irmãos, Fernando, por seu lar, nós agradecemos a Deus, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Queria estender os benefícios desse momento, dessa oração, ao Atílio Pitarelli, amigo desencarnado no dia de ontem, também receba o plano espiritual, toda a assistência fraterna que for possível, todo amparo, toda proteção. Hoje, naturalmente, não teremos nosso estudo, mas eu gostaria de deixar com o Fernando, pedir ao Fernando, que nos deixe mais uma vez a sua palavra. Eu gostaria de pedir ao nosso companheiro Fernando Benesi que fizesse a abertura do Evangelho ao acaso e a sua leitura, por favor. Muitos os chamados e poucos os escolhidos.
Parábola da festa de núpcias. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem rei que faz as bodas a seu filho. E mandou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com esse recado: dizei aos convidados: eis aqui, tenho preparado meu banquete, os meus touros e os animais cevados, e já estão mortos e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo e outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara, e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois as saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam maus e bons, e ficou cheia de convidados a com sala do banquete aparelhadas, mas os que entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. O incrédulo ri dessa parábola, que lhe parece de uma pueril ingenuidade, pois não admite que haja tantas dificuldades para a realização de um banquete, e ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, são naturalmente alegorias, mas não devem passar os limites do possível. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias das fábulas mais engenhosas, e não lhes descobrimos o sentido oculto. Jesus se inspirava nas usanças mais comuns da vida e adaptava as suas parábolas aos costumes e ao caráter do povo a que se dirigia. A maioria delas tinha por fim fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, e seu sentido só parece incompreensível para os que não se colocam nesse ponto de vista. Nessa parábola, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. Os primeiros convidados são os judeus, que é chamado, em primeiro lugar, para o conhecimento de sua lei. Os enviados do rei são os profetas que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas cujas palavras foram pouco ouvidas, cujas advertências foram desprezadas, e muitos deles foram mesmo massacrados como servos da parábola. Como servo da parábola. Puxa vida, agora. Os convidados que deixam de comparecer, alegando que tinham de cuidar de seus campos e de seus negócios, representam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes para as coisas celestes. Acreditavam os judeus, então, que a sua nação devia conquistar a supremacia sobre todas as outras, pois não havia Deus prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira?
Tomando sempre a forma pelo fundo, eles se julgavam destinados a uma dominação efetiva no plano material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram politeístas e idolatras. Se alguns homens superiores haviam atingido a ideia da unidade divina, essa ideia, entretanto, permanecia como sistema pessoal, pois em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob formas misteriosas, impenetráveis à compreensão do povo. Os judeus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por meio de Moisés, depois através de Jesus. Desse pequeno foco partiu a luz que devia expandir-se pelo mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa como as estrelas do firmamento. Mas os judeus, embora repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se dedicar à prática mais fácil do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo, a nação dominada pelos romanos estava esfacelada pelas facções, dividida pelas seitas. A própria incredulidade havia atingido até mesmo o santuário. Foi então que Jesus apareceu, enviado para chamá-los à observação da lei e para abrir-lhes novos horizontes da vida futura. Primeiros convidados ao banquete da fé universal, eles repeliram, porém, as palavras do celeste Messias e o sacrificaram. Foi assim que perderam o fruto que deviam colher da sua própria iniciativa. Seria justo, entretanto, acusar o povo inteiro por essa situação. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus e aos saduceus, que puseram a nação a perder. Os primeiros pelo seu orgulho e fanatismo, e os segundos pela sua incredulidade. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que se negaram a comparecer ao banquete de núpcias e acrescenta que o rei, vendo isso, mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas ruas, bons e maus. Fazia entender assim que a palavra seria pregada a todos os outros povos, pagãos e idolatras, e que estes, aceitando-a, seriam admitidos à festa de núpcias em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem tampouco sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. É necessário, antes de tudo, e como condição expressa, vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito, pois essa lei se encontra inteira nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse: muitos serão os chamados e poucos os escolhidos. Fernando, obrigado mais uma vez por tua presença sempre fraterna e amiga nas reuniões, por tuas palavras, por teus ensinamentos, por tuas palestras. E que todo esse conhecimento, toda essa riqueza espiritual que você teve a oportunidade de angariar nessa jornada terrena, nessa existência, possa servir agora no plano espiritual, né, para os propósitos que Deus certamente lhe confia nesse momento. Muito obrigado. Eu acho que assim a gente pode encerrar essa noite.
Agradeço a todos. Na próxima semana daremos continuidade ao estudo que vimos fazendo, né? E pedindo a Deus que permita que irmãos como o Fernando possam continuar colaborando com o nosso grupo, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Boa noite a todos, muito obrigado.